pormenorizar, então como seria? O único Deus, a divindade é Yahvé, que é o Pai. Este é o único Deus. Jesus, ele primeiro é gerado pelo Pai como verbo. Verbo é o título desse ser pessoal que é distinto da divindade, que é Yahvé, certo? Em si, o ser pessoal que tem o título de verbo não é a divindade. Ele é gerado dela. Então ele tem essa substância que o gerou. E por isso que ele é divino. Ou seja, por isso que ele é Deus. Não sendo em divindade outro. Mas ontologicamente, como ser pessoal, ele é outro. Ele em si não é o Pai que o gerou. Ele tem a substância que o Pai é. Ele tem a divindade que o Pai é. Certo? Essa é a primeira geração de Jesus. Quando que se dá? Antes de todas as coisas. Antes de tudo. Então, antes da criação do mundo, dos anjos, do tempo, da eternidade, se assim a gente vai conceituar, o próprio conceito da eternidade, certo? Jesus, ele é antes de tudo. Ele só não é antes, é óbvio, do que o Pai. Nem co-eterno, certo? Porque para ser filho, logicamente tem que ser posterior, certo? Um pai e um filho não pode ter o mesmo tempo, se assim a gente pode pontuar, a nível didático apenas, né? De existência do que o seu próprio pai. Tem que ser posterior. E isso a gente só consegue mensurar com a lógica, certo? Então, logicamente, Jesus, como verbo, ele é posterior ao Pai, certo? Então é um outro Deus que é posterior? Não, porque o que é posterior em Jesus, no verbo, é a ontologia, não é a deidade. A deidade não tem princípio. O verbo em deidade pode se olhar tanto para trás quanto para frente, porque a deidade no verbo é quem? É o próprio Yahvé. Então esta não tem princípio. O que tem princípio é a ontologia que é gerada, esse ser pessoal que é gerado antes de todas as coisas e que há 2000 anos atrás se fez carne, certo? E foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, isso é, pela ação imanente do próprio Deus Pai, que é Yahvé, sendo, portanto, Filho de Deus, ok? Então é isso. Outro ponto, não tem a ideia de uma divindade sendo gerada no verbo ou sendo gerada em Jesus, que é o verbo quando se faz carne. Nós não ensinamos isso. Não é a divindade que é gerada, é a divindade quem gera, ela que gera ativamente, certo? A divindade é Yahvé. Então Yahvé não é gerado no verbo. Yahvé que gera o verbo. Então Yahvé nunca vem à existência. Quem vem à existência é o ser pessoal, chamado de verbo, que é o filho de Yahvé. Antes de todas as coisas ele vem à existência. E por fim, como Jesus, há 2000 anos atrás, quando o verbo se faz carne. Ponto. Alguns outros pormenores que eu gosto sempre de frisar, né? São importantes para não dar confusão. O único Deus, ele tem uma identidade, né? Ele é Yahvé, sozinho, sem ajuda, sem companhia, desamparado, sem auxílio, certo? Quem diz isso é o próprio Jesus quando chama de Pai. Diz que o Pai é o monos Deus, Deus sozinho. Então, Yahvé é a divindade, ele não tem, ele é essencialmente. Ele não procede de ninguém. Ele é a causa de tudo. Dele tudo procede. Então ele é ingênito. Ele é ingerado. Certo? Ele é sempre eterno. Ok? Esse é Yahvé. Então não existe divindade de Yahvé. Qual é a divindade do Pai? De Yahvé? Não tem. É ele mesmo. Ele não tem. Ele é. Ponto.
Jesus como verbo. Quando eu falar Jesus, é o verbo que se encarnou, o personagem histórico de 2000 anos. Quando eu falar o verbo, é Jesus antes de se encarnar, certo? É distinto do Pai. Qual é a divindade dele? Não tem também. Qual é a divindade dele? Não tem também. Qual é a divindade dele? Não tem também. E Yahvé era visto, ele não era visto em si, porque ele é espírito e nenhum homem viu, nenhum pode ver, conforme Paulo fala. Yahvé sempre foi visto em Cristo, que antes de se encarnar era o verbo. Então as aparições no Antigo Testamento de Yahvé sempre foram por meio do seu verbo, do seu filho, que é o Jesus antes de se encarnar, que aparecia como o anjo do Senhor, o príncipe do exército do Senhor. Foi ele que apareceu para Abraão nos carvalhais de Mamre. Foi ele que passeava no jardim do Éden. Foi ele que pôs a mão na terra para fazer Adão. Foi ele, sempre foi ele, certo? E sendo ele, é Deus fazendo, porque Deus nele está, certo? Então esses pontos é importante a gente deixar sempre bem frisado, para não dar confusão, tá bom? Eu tô concluindo aqui, então, o verbo, isso é Jesus antes de se encarnar, em si ele não é a divindade, ele não é divindade, ele em si é o filho dela, por isso que é distinto. Se ele em si for a própria divindade, quem é o verbo? É a divindade em si, então tem duas, o Pai é uma e ele é outra. Ah, não, é uma só, então não tem distinção, é o Pai que assumiu o papel de filho, e aqui teria o unicismo, certo? Então ele em si, ele é ontologicamente distinto dela. O seu pai te gerou, você é ontologicamente distinto dele, você não é ele, ele não é você. Em si você não é ele, você é uma pessoa distinta dele. Mas note bem, você tem a mesma humanidade que ele tem, porque a humanidade existe uma só. Então, se a gente trazer essa ilustração para a realidade de pai e filho, de Yahvé e o verbo é distinto do Pai, que é a divindade, mas o verbo tem a mesma divindade que o Pai é. A diferença é que o Pai não tem. O teu Pai tem humanidade, mas o Pai de Jesus, que é Yahvé, ele não tem divindade, ele é a divindade. Então, o verbo, ele tem a divindade que o gerou, a mesma, homoousios, a mesma substância ou essência, ou ousia, como queira pontuar. Perfeito, muito bem pontuado. Isso é extraordinário, né, irmão? Até porque Yahvé, em estado primário, se assim a gente pode pontuar, ele é transcendente, né? Ele está fora do conceito da criação. Ele não pode ser abarcado por ela, ele não cabe dentro dela. Então, quando ele se manifesta de maneira visível dentro da criação, é sempre através do seu filho, que é seu enviado, né? E aí, antes de se encarnar, Jesus era quem? O verbo de Deus. O título era o verbo, conforme foi pontuado. Se manifestava como esse ser pessoal, o anjo do Senhor, o príncipe do exército do Senhor. Foi ele que apareceu para Josué, foi ele quem Moisés viu pelas costas, foi ele que se apresentou para Abraão, foi ele mesmo quem passeava dentro do jardim. Quem foi? O verbo, Jesus antes de se encarnar. E sendo Jesus que apareceu ali, foi Deus que apareceu, porque Deus estava nele. Em si não era ele, a ontologia desse não era o próprio Yahvé em si, mas Yahvé ali estava, logo era o próprio Yahvé que estava se manifestando, não era um Yahvé menor nem nada disso, né? Então isso se dá durante todo o Antigo Testamento. Sempre quando Yahvé foi visto através de quem? De seu filho, de seu enviado. E a manifestação máxima de Yahvé se dá quando o verbo se faz carne e é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nascendo, portanto, um homem, e este é Jesus. É a expressa imagem do Deus invisível, conforme fala o apóstolo Paulo, conforme fala o autor aos Hebreus, né? Ele é o caráter, a expressa imagem
ele reflete tudo aquilo que Deus é, porque Deus em si não pode ser visto, porque é espírito, nenhum homem viu nem pode ver, está em luz inacessível, é a luz inacessível, né? E só pode ser visto através de Jesus, que é a sua representação máxima. Quem é Jesus, portanto? É a lâmpada de Deus. Quem é Jesus, portanto? É Deus em morfe, é a manifestação máxima de Yahvé, que é o único Deus, que é invisível. É verdade. É verdade. Justino bebendo de Platão, né? E Tertuliano bebendo de Justino. É isso aí. E Atanásio, supostamente, bebendo de Tertuliano. E os pais da Capadócia fugindo do espeto de Sabélio, de Práxias, de Noetus. E fugindo do espeto de Ário, caiu na brasa da anarquia, de um Deus em três pessoas, de uma ousia em três pessoas, né? O que eles quiseram fazer no 5º século, os pais da Capadócia? A gente tem que crer no único Deus, manter o único Deus, né? A gente tem que promover a distinção ontológica entre o pai e o filho, dissolvendo o unicismo, e a gente tem que manter a divindade em Jesus, dissolvendo o arianismo. Faz como? Como que Jesus pode ser Deus uma vez que ele é distinto e não ser outro, não ter dois? Como? Então só pode ser um Deus em três pessoas. E a partir daí, Deus é a essência, não é mais nenhuma das três pessoas em si. Então são três pessoas que subsistem de maneira coeterna, coegual e distinta a este Deus. Então quem é Deus aí? É a ousia, a essência. Não é mais o Pai. Aí nesse cenário, o Pai ele tem divindade, ele não é mais. Entendeu? Base bíblica. Não tem. Ninguém na Bíblia ensinou isso. Certo? Então isso é o quê? Um conceito dedutivo sustentado por conceitos filosóficos. Entropia, pericorese, comunicato idiomato, união hipostática. Então, irmão, cortando aqui em cima do que o senhor perguntou lá no início, quando que o Pai gerou Jesus? Bom, Jesus foi gerado no ventre de Maria há 2000 anos atrás, certo? E antes disso, ele foi gerado pelo Pai com título de verbo, ele era um ser pessoal, uma personalidade distinta do Pai, foi gerada pelo Pai antes de todas as coisas. O único ato direto do Pai foi gerar o verbo. A partir daí, o verbo cria tudo. Tudo. Certo? Ou seja, o verbo ele não é co-eterno com o Pai. Ele não tem a mesma quantidade, se a gente pode pontuar assim, entre aspas, de tempo que o Pai. Óbvio. Para ser filho, logicamente tem que ser posterior. Porque se ele existe concomitantemente com o Pai, então não é filho. Não segue-se um vínculo de paternidade e filiação. Sim, no mínimo, de irmandade. São dois irmãos lá que vivem co-eternamente juntos. São co-eternos e co-iguais, juntos. Aí o pai já não tem mais um filho, tem um irmão, no mínimo. Entendeu? Então tá aí, tá esclarecido. Espero ter auxiliado o senhor, tá bom? Deus abençoe. A outra coisa que eu preciso frisar aqui, tá? Até para fechar realmente. Agora eu vou parar aqui para almoçar. Só mais um detalhe. Não existe a ideia de que o que veio à existência foi a divindade no verbo. Não foi isso. É porque aí fala assim, não, isso aí que você está ensinando é arianismo. Não, arianismo é dizer que o Pai criou um Deus menor. Entendeu? Não, isso que foi gerado pelo Pai, ou seja, a ontologia do verbo, em si não é a divindade. Então não existe a ideia no que nós estamos falando
de Deus gerando um outro Deus, porque ele não gerou um outro Deus, ele gerou um filho. A ontologia do filho é distinta plenamente da única divindade que é o Pai. Como eu falei, em si, a ontologia do verbo não é a divindade. O verbo não é a divindade. Ele é Deus porque tem a divindade que o gerou. Ele em si não é ela. Então, quando ele vem à existência, o que é que vem à existência? A sua ontologia. Não é a deidade que nele estava. A deidade que nele estava é a única. Que é quem? Yahvé, o Pai. E o Pai não tem princípio. Quem tem princípio, então? Quem tem princípio é a ontologia do verbo. Não é a divindade que o gerou. Agora sim. Fui, vou almoçar. Obrigado.